Pessoal, na aula de religião de hoje a gente vai explorar o texto extra, a perseverança, que é o textozinho que vocês foram pegar lá na escola, certo? Eu vou fazer a leitura do texto pontuando algumas coisas. Então, eu queria que vocês pegassem o texto e acompanhassem junto com a tia. A perseverança. A perseverança é a chave para uma vida firme com Jesus. Ter perseverança significa persistir em seguir Jesus, mesmo enfrentando muitas dificuldades. Perseverar é não desistir. Seguir Jesus nem sempre é fácil, mas se perseverarmos, receberemos a recompensa de Deus. Perseverar também é persistir em fazer o bem. Há muita tentação para se desviar, mas com a ajuda de Deus você pode resistir. Perseverar é continuar fazendo o bem, independente das circunstâncias, por amor a Deus. Então, ó, pessoal, a gente tem que aprender a perseverar igual a Jesus e ser igual a Ele. Seguir os exemplos dele, seguir os exemplos de Jesus, certo? Por quê? Porque ele foi uma pessoa que era do bem, que fazia o bem, que só fazia coisas boas, que, por sinal, morreu para salvar todos nós. Então, que a gente sempre siga o exemplo dele, que a gente siga o exemplo do bem. Já que ele fez um sacrifício tão grande pela gente, o mínimo que a gente pode fazer é isso, é tentar seguir os passos de Jesus. Certo, pessoal? Então, perseverar é não desistir. E a gente continuar no caminho, sempre no caminho do bem, porque acontecem muitas tentações, o mal está sempre ali, à nossa volta, querem que a gente vá pelo caminho do mal, mas a gente não pode ir, certo? A gente tem que sempre continuar no caminho certo, fazendo coisas boas, ajudando as pessoas, tendo boas atitudes e bons pensamentos, ok? Perseverança na Bíblia. E não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, irmãos, seja pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Seja também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda de Jesus está próxima. Ó, pessoal, a gente aqui está dando o exemplo, não é, do agricultor, que ele tem muita perseverança, não é porque ele planta, faz aquela plantaçãozinha dele lá, e ele não vai colher no mesmo dia, ou no outro dia, ou até mesmo uma semana. Não, por quê? Porque ele sabe esperar, ele sabe o momento certo. Então a gente tem que fazer do mesmo jeito, a gente tem que sempre esperar em Deus. Então, ó, irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Pessoal, às vezes a gente está passando por um momento muito difícil, a gente se desespera, a gente pergunta a Deus por que aquilo está acontecendo na nossa vida. Mas o que a gente deve fazer? A gente deve ter sempre fé, certo? Fé. Muita força de vontade, a gente tem que perseverar, porque quando a gente espera em Deus, a gente sempre alcança. Deus nunca nos abandona, certo? Apenas existe o tempo de Deus. As coisas, elas não acontecem no nosso tempo, pessoal. As coisas, elas acontecem no tempo de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para todos nós. Às vezes a gente acha, isso é melhor para mim. Não. Apenas Deus sabe o que é melhor para a gente.
Às vezes as coisas acontecem, como é o caso do coronavírus, né, pessoal? Que a gente se desespera por tá acontecendo tudo isso que está acontecendo. Mas aí a gente tem que esperar em Deus, que a gente sabe que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. No tempo de Deus isso vai passar. E a gente tem que ter fé, certo? Esperar que tudo isso vai passar, ok, pessoal? Então, vai ter questões na tarefa de casa sobre esse texto, Perseverança, que ele é um texto muito legal. E eu peço que vocês façam a leitura em casa também, façam a leitura outra hora, não só essa hora que a gente está lendo aqui todo mundo junto, tá? Mas que vocês leiam novamente, que vocês vejam o que você acha, porque é um texto muito bom, muito interessante, certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula de religião de hoje.